Olá! O Bolsonaro, em mais uma tentativa golpista contra a eleição de outubro e novembro próximos, convocou uma reunião de diplomatas, de representantes, de embaixadores de vários países do mundo para denunciar as falsas informações que ele tem a respeito da fraude do voto eletrônico e outras canalices, segundo ele, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Essa é a notícia mais importante desta segunda-feira, 18 de julho de 2022, e é com ela que eu começo o nosso vídeo, que começa também esta semana, também falando de um suicídio que apareceu na história do assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu por um agente federal bolsonarista, e a notícia de que o presidente interino do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, simplesmente proibiu que o senador Flávio Bolsonaro e alguns deputados federais bolsonaristas continuem divulgando falsas notícias, as chamadas fake news, a respeito de relações, de elos entre o adversário de Bolsonaro e o petista, que é o petista Luiz Inácio Lula da Silva, e o PCC, primeiro comando da capital, maior quadrilha criminosa de São Paulo. Estes são os assuntos do dia, né, que eu vou tratar aqui agora, e eu fico aqui também, logo de início, agradecendo a você por sua fidelidade, por ter voltado, depois de eu ter passado o sábado e domingo de folga, sem nem ter editado a entrevista que está no ar ainda é a excelente entrevista do desembargador do Tribunal Regional Federal, do terceiro Tribunal Regional Federal, que é o de São Paulo, Fausto Descentes, e o Dois Dedos de Prosa com Andréa Matarazzo sobre o crime e o desleixo mandando em São Paulo. Mas vamos começar do começo, tá certo? Vamos começar da tentativa grotesca de golpear as instituições democráticas que o Bolsonaro está fazendo agora, marcando essa reunião entre embaixadores de vários países para denunciar a falsidade das urnas eletrônicas fraudadas, do Tribunal Superior Eleitoral boicotando a candidatura dele, a chapa dele, e das acusações que ele faz do Supremo Tribunal Federal de impedi-lo de governar, sem nenhuma prova de nada disso, é claro. E hoje nós ficamos sabendo que os dois maiores inimigos dele, teóricos pelo menos, que são já exatamente os dois principais parceiros econômicos e comerciais do Brasil, a China e a Argentina, estão fora dessa reunião. Resta saber quem é que vai estar nessa reunião, que tipo de palhaçada isso vai propiciar para que ele faça o seu mais novo comício dentro do palácio, usando o aparato público como ele está acostumado a fazer. Enquanto isso, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, que ele vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral exatamente durante a eleição, que é o Alexandre de Moraes, que o Bolsonaro considera o seu principal inimigo, mas tem uns jantarezinhos secretos com ele, né? Determinou que o senador Flávio Bolsonaro, seu primogênito, os deputados federais Carla Zambelli, Ottoni de Paula, Hélio Lopes e outros bolsonaristas, apoiadores do Bolsonaro, determinando que retirem imediatamente do ar postagens que disseminam notícias falsas sobre o hélice do Lula com o PCC. O Bolsonaro também disse que não dormiu esta noite por gripe e febre. Pois então, hein? Bom, outra notícia que eu preciso comentar aqui é que foi encontrado morto Claudinei Coco, vigilante e diretor da associação na qual ocorreu o assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, pelo agente federal José Jorge Guaranho, bolsonarista, que, segundo testemunhas de uma festa de aniversário da vítima, entrou na festa aos gritos de "aqui é Bolsonaro", né? A polícia está dizendo que foi suicídio, da mesma forma que diz
que o crime não tinha nenhum elo político com a campanha. Não, foi um crime que teve a ver com outras discussões, enquanto mesmo bolsonaristas da família da vítima estão confirmando que o crime foi realmente político. Claudinei era o responsável, segundo os jornais, pelo fornecimento de senhas das câmaras de segurança da festa. E isso torna suspeita a história do suicídio, até porque o suicídio é um tema bastante comum na política. Vocês lembram do suicídio do Getúlio Vargas, né, que é o grande suicídio da história do Brasil, mas tem muitos casos, desde Victor Sérgio nos anos 40 até agora recentemente, de envenenamentos que foram atribuídos seja a doenças cardiovasculares fatais, seja a suicídio, né? Então isso tem que ser investigado e tem que ficar sabendo direitinho o que aconteceu, como é que foi a morte, quais são as circunstâncias, além de nós sabermos que é absolutamente improvável que não tenha sido um crime político. A respeito de ter sido ou não crime político, eu já me pronunciei na semana passada. Se você teve a oportunidade de ver meu vídeo, você já sabe o que é que eu disse. Se não, você pode recorrer, que você vai ver que eu cito exemplos de vários crimes eleitorais, políticos, etc. Hoje também a semana começa com o ativo e bastante reativo procurador, representante do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, o Lucas Furtado, que teve muitas ações na época do impeachment de Dilma, né, e da questão da Lava Jato, né, denunciou penduricalhos de procuradores como imorais e pediu a suspensão desses penduricalhos nos seus salários, nos seus vencimentos, nos seus altíssimos salários, nas suas prerrogativas, nos seus privilégios também, né? Em relação à eleição, nós temos obviedades como, por exemplo, em 11 estados, o MDB de Lula negando apoio à candidata do partido, que anunciou hoje que deverá ter como vice realmente o tucano Tasso Gereissati, que foi governador do Ceará e hoje é senador. E esses partidos apoiam esses 11 estados, o MDB em 11 estados apoia Lula e não Tebet, né? Para terminar, antes de concluir, eu queria fazer um comentário relativo a um crime que tem sido muito comum em estádios e não está sendo combatido como deveria. Um dos grandes jogos que eu assisti este ano foi o jogo do São Paulo e do Fluminense no Morumbi, que foi 2-2, um jogaço. Mas esse jogo foi manchado por um episódio, como sempre, lamentável no estádio, né? No Morumbi, um torcedor do São Paulo agrediu, imitando macacos, para um torcedor de origem africana, né? Um afrodescendente do Fluminense, que é notoriamente um clube de elite, tanto que o Nelson Rodrigues pôs-lhe o apelido de pó de arroz. E aí o São Paulo soltou uma nota gongórica. Não, São Paulo não precisa soltar nota nenhuma. O São Paulo tem que identificar esse torcedor e proibir que ele entre nas dependências do clube em qualquer circunstância e para qualquer atividade. Seja para ver o jogo de futebol na arquibancada, seja para participar da vida social do clube. Um racista declarado, um racista que se condena a si mesmo por um crime tão terrível, não pode, não deve receber digamos, um certo, não digo apoio, mas uma impunidade por parte de um clube da grandeza do São Paulo Futebol Clube, que já foi campeão brasileiro muitas vezes, que já foi campeão mundial, o clube que mais teve campeonatos mundiais no Brasil. O São Paulo precisa tomar uma atitude radical em relação a essa canalha racista que ocupa as arquibancadas do Morumbi para fazer agressões aos afrodescendentes. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té.